Meus amigos, hoje é uma noite muito importante, principalmente para a nação havaiana, porque estamos recebendo o nosso convidado especial, Evandro, mais conhecido como Iluminado. E eu fiquei muito satisfeito, até já comentei com alguns amigos, que a primeira recepção que eu tive, o primeiro contato, sem conhecê-lo, não conheço o Evandro, conheci hoje. Liguei para ele, até liguei para o telefone que o Botelho me passou, que é lá do Fair Play. E, curiosamente, ou coincidentemente, quem atendeu foi o Evandro. Eu conhecia a voz. Alô, quem fala? Aqui é o Jorge Wagner. Porra, tem esse nome de craque, cara. Porra, já me desarmou. Porra, esse é o cara, né? Esse é o cara simples, o cara humilde, o cara que fala a nossa língua. Que até facilitou o convite, desarmou qualquer tipo de vergonha ou de... Porque, queira ou não, os atletas profissionais ficam no campo, a gente não tem acesso normalmente, né? Os torcedores ficam longe, a gente se limita a torcer, acompanha o time, os meus amigos havaianos até fazem muito mais do que eu, acompanham o interior do estado, é um negócio impressionante. Então, eu resolvi fazer esse convite em forma de homenagem e de gratidão, de agradecer o Evandro pelo serviço prestado, pelos bons serviços prestados, né? E pela dedicação que ele teve pelo clube em todos esses anos. E eu escolhi como tema dessas palavras que eu profiro agora, a virtude. Eu até ontem à noite estava dando uma olhada no livrinho que eu tenho sobre isso, que até peguei por indicação da Cacá, sem ela saber, que é o livro das virtudes, e escolhi 3 dessas virtudes para falar para vocês, que eu acho muito importante. As 3 virtudes são as seguintes: a primeira é gratidão, e deriva para o reconhecimento. A segunda virtude é humildade, simplicidade, e a terceira virtude é coragem. A primeira, eu até tomo liberdade de falar em nome dos havaianos, que é a gratidão. Porque eu vou no estádio já há 10 anos. Os meus amigos aqui, eu acho que muito mais do que eu. O Pedro, por exemplo, conheceu o Adolfo Gomes, eu acho que... Não pode falar muito porque entrega a idade, né? Então, vamos manter só o meu amigo do Tarcísio Meira, que é o Pedro. Eu também conheci. Mas a gratidão, eu tomo a liberdade de falar que a gratidão é da torcida do Avaí. Que a torcida do Avaí, ela reconhece os ídolos que ela tem. Isso não é de hoje. Isso hoje a gente está aproveitando, a gente está curtindo, porque o Evandro é o cara iluminado, é o cara que fez o gol do acesso, o cara que fez o gol de bicicleta, o cara que tá na história do Avaí, vai ficar na história do Avaí, isso eu vou falar no final. Mas a nossa torcida, ela vibra, ela apoia e ela principalmente reconhece. Essa é a palavra que eu quero falar, em nome da torcida, se me permitirem, que a nossa torcida reconhece os ídolos. Ela sabe o que vocês fizeram por nós, ela vê quando vocês dão um carrinho, quando vocês correm atrás da bola, quando não se entregam, quando, sabe, saem cansados, o calção sujo, porque isso faz valer o ingresso para quem paga ingresso, ou faz valer o cartão de sócio para quem é sócio, sabe? Tu vai lá, tu te sente bem, quando o teu time faz um gol, tu fica arrepiado. Eu canso de ficar arrepiado, como tu agora. É guerreiro, é impressionante. Isso é impressionante. Quem está no estádio sabe perfeitamente do que eu estou falando. Então, essa primeira virtude, eu faço uma menção à torcida. A nossa torcida é assim. Já foi melhor em termos de lotação de estádio. Era show de bola, o Ressaca on Fire, que era um espetáculo. E queira Deus que a gente volte a fazer isso, que a gente consiga retomar essa glória, essa união e essa lotação do estádio, porque isso, o Evandro talvez possa nos falar que faz diferença dentro do campo. Se tem um torcedor, um barulho, aquela vibração, eu acredito, eu tenho certeza, meu pai é parapsicólogo, ele fala isso,
que a energia, ela aflora, ela passa a gente. A gente tem aura, a gente sente, a gente não é só o corpo, a gente... E o pessoal que estuda isso mais a fundo tem certeza disso e comprova, isso é fato certo, fato concreto. A segunda virtude, que daí eu já passo para o Evandro, é a virtude da humildade, a virtude da simplicidade. Por quê? Porque é muito fácil a gente ser humilde, como a gente é no nosso dia a dia, que a gente faz o nosso ofício, a gente tem as nossas obrigações, mas a gente, de repente, a gente se destaca na nossa profissão, talvez, mas na nossa conduta pessoal, mas não passa muito disso. A gente não é reconhecido na rua, por exemplo, não é tão reconhecido, né? Vamos dizer assim. Agora, um atleta de futebol que hoje em dia as câmeras estão no campo, todos estão filmando fotos, sites esportivos, Brasil inteiro, mundo inteiro, com o advento da internet, tem muito mais visibilidade. O cara é conhecido no mundo inteiro. E o cara, ele consegue ser simples. Ele consegue... eu até usei uma... Com certeza, consegue vir aqui com os torcedores, tá junto, atender uma ligação, imagina. Então, uma frase que eu até anotei para não esquecer, que eu achei muito importante, e não foi copiada, foi da minha cabeça, até ontem à noite. Vou abrir para vocês isso. Eu estava querendo me concentrar, porque quando eu escrevo eu preciso me concentrar, eu trabalho com isso. Então eu tenho que ter um tempo, tenho que ter um silêncio. E como todos os casados aqui presentes sabem, o cara chega em casa, a patroa quer conversar. E falar. E dependendo do dia, a minha patroa fala mais do que um rádio. E ontem eu precisava me preparar para essas palavras. E, porra, ao menos uma leitura, alguma coisa para colocar no papel, para ter a chave para falar para vocês, eu precisava. E ela contando, tu pensou hoje o que aconteceu? Ontem, porra, e eu, o que tu tem? Julinha, tudo certo? Daí resolveu? Tá, beleza? Não, tá bom. Daí, mais 5 minutos, mas isso aqui também é programação. Cara, eu... que tem? E eu tranquilo, não tinha nada, né? Júlia, eu preciso me concentrar, por favor. Pai, mas falei com todo jeito também, para não virar um bico desse tamanho. Até porque a cozinha, mora em um apartamento, então a cozinha fica perto do quarto e o pau de macarrão também. Então tinha um risco, até porque até indo um pouco mais na intimidade. O sofá é duro, né? Isso é fato notório, para os meus amigos de infância, meus amigos que me acompanham, o apelido da minha patroa é Dona Onça. Isso é perigoso. Mas ela é onça tanto nessa parte quanto estando ao meu lado e me defendendo. Isso é importante dizer. Me defendendo, ela também é uma onça. Ela briga com unhas e dentes. Prefiro que seja uma leoa, até por ser legal, né? Mas a gente está combinando isso. Então, gente, voltando, falando da humildade, eu lembrei, eu tomei nota de uma frase que dizia assim: brilhar sem ofuscar. Brilhar sem ofuscar. O cara pode brilhar sem passar por cima dos colegas. Ele pode ter luz própria. Ele pode fazer o papel dele sem ter que pisotear, sem ter que ser melhor ou se fazer melhor. Porra, eu sou o cara, tu é um peão, eu sou o cara que faz gol, por exemplo, né, na tua função. Eu sou o atacante. O atacante é a estrela, o atacante é o cara que decide. Embora a gente saiba, a gente acompanha o futebol que é equipe, tem que ter uma zaga boa, tem que ter um goleiro bom, tem que ter um meio-campo que segura, né? Tem que ter um carregador de piano para que o atacante faça o gol, tem que ter um camisa 10 que entregue a bola, que dê o último passe, para que o atacante faça o gol. Mas, às vezes, o atacante não pensa assim. Ele acha que ele é o cara, que ele decide, que ele resolve, que ele é a estrela e que ele passa por cima. E no nosso caso, por isso que eu trago essa virtude para o Evandro, ele não é assim.
Ele não é assim. O Evandro, ele corre igual. Ele corre até mais, tanto quanto, até mais do que os outros. O Evandro corre, o Evandro dá carrinho, o Evandro dá o bote no zagueiro. O Evandro vai lá, ele tá bufando. Sem qualquer comparação. Eu joguei futebol de salão, futebol amador, eu sempre joguei na zaga. Porra, o atacante que tá incomodando ali o zagueiro, porra, disputando a bola, porra, é um chato. É um chato, o cara incomoda, ele dá bicão. O Evandro é esse cara, tipo, porra, nunca queria marcar o Evandro. Então, ele foi assim, e a torcida percebeu isso, e a torcida reconheceu. E esse valor, isso não tem preço, isso é uma das coisas, uma das virtudes que eu mais prezo, que eu mais admiro, que é a simplicidade, que é a humildade.